Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à disciplina de Direito Penal 3. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou com vocês a partir de agora para a gente dar início aí ao estudo dos crimes em espécie. É isso mesmo. Essa parte aqui vai tratar aí a parte inicial, né, dos crimes do 121 até o crime do 249. E aí, nesse primeiro módulo, nessa primeira unidade, o que eu tenho a te dizer? Num resumo rápido, a gente tem aqui os chamados crimes contra a pessoa. Para você entender uma coisa que dentro do título, né, dos crimes contra a pessoa, eu tenho aí um aspecto genérico, aonde você vai ver que aqui todos os crimes têm por objeto material, ou seja, onde é que recai a ação criminosa do autor aí? Onde é que o agente age ou contra quem o agente age? Esse quem já foi uma dica para você saber que é por isso que o capítulo se chama, do título, melhor dizendo, ele se chama dos crimes contra a pessoa. Por quê? Porque todas as ações criminosas ou todos os crimes previstos aqui nesse título são crimes que a ação criminosa recai sobre a pessoa. Tanto é que aí você vai começar a ver pequenas subdivisões. Então, o título dos crimes contra a pessoa vai se dividir em vários capítulos. E o primeiro deles é o chamado capítulo dos crimes contra a vida. Talvez seja um dos capítulos principais ou o capítulo mais famoso dessa parte aqui dos crimes contra a pessoa. E aí, dentro ali dos crimes contra a pessoa, né, eu vou ter o capítulo dos crimes contra a vida, e dentro dos crimes contra a vida eu vou ter lá o quê? O homicídio em todas as suas modalidades. Eu vou ter o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Eu vou ter o crime de infanticídio. Eu vou ter o crime de aborto em todas as modalidades e, com atualização recente, eu vou ter o crime de feminicídio alçado aí ao status de crime autônomo, tá? Isso porque o nosso feminicídio ele era uma qualificadora do homicídio, era uma modalidade de homicídio qualificado e passou então a ser um crime autônomo, tá? Aí no artigo 121A do seu Código Penal. Mas aí veja só, comentando rapidamente sobre o capítulo dos crimes contra a vida, você vai perceber que, falando aí do homicídio, né, eu tenho aí situações em que o nosso homicídio ele vai ser o chamado homicídio simples, que é aquele cujo não há nenhum motivo ou circunstância especial aí que autorize, né, ou estimule um aumento de pena. Você vai ver então que eu tenho também os chamados homicídios qualificados, que é aquele aí, como exemplo, do homicídio por motivo fútil, por motivo torpe, aquele que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, aquele que é praticado contra membros da segurança pública, das Forças Armadas ou contra seus parentes aí até o 3º grau. Temos aí também situações em que o homicídio vai ser qualificado pelo uso de arma de fogo, de uso restrito e de uso proibido. Lembrando que esse inciso, né, ele era um inciso que constava do pacote anticrime e aí ele foi vetado, né, ele foi publicado com esse veto presidencial. E posteriormente, uns 2 ou 3 anos depois do pacote anticrime, esse veto foi derrubado. E tendo sido derrubado, ele hoje passou a valer, né? Então o veto foi derrubado e aí o uso de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, passou a ser, então, uma das qualificadoras do homicídio. Você vai ver que o homicídio também pode ser na modalidade culposa, né? Aquele aí que é cometido diante de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. E tem pena aí de reclusão de 1 a 3 anos. Você vai ver também que o homicídio agora ele tem algumas causas de aumento, a depender da situação. Por exemplo, se o homicídio é doloso, quando eu tenho aí situação de menor de 14 anos ou maior de 60 anos, né, aumenta um texto da pena, ou se o homicídio for culposo, se eu tenho aí situações em que a pessoa, né, fugiu do flagrante, né, deixou de prestar socorro, ou mesmo agiu com a inobservância de regra técnica de arte, de ofício ou de profissão. Você vai perceber que, dentro desse sistema, eu tenho então algumas causas de aumento, falei de qualificadoras, um pouquinho da estrutura do homicídio aí, e preciso de lembrar também que a Lei Henri Borel, em 2022, ela provocou alterações também aqui, criando uma modalidade qualificada quando o crime é cometido por quem tem aí alguma relação de ascendência, né, ou de responsabilidade de guarda, pai, mãe, tutor, sobre o menor aí, né, a criança ou adolescente no caso, e também tem uma causa de aumento próprio aí quando o crime é praticado contra a criança ou adolescente, né? Foram acréscimos feitos aí em razão da situação ocorrida lá, né, com o Henri Borel, que foi o que deu nome à Lei Henri Borel, tá bom? E saindo um pouco disso aí,
Próximo delito que eu tenho aí é o de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Vamos fazer pequenos comentários aqui sobre os crimes previstos aí nesse capítulo, tá? E aí veja que dentro desse capítulo aqui, eu tenho aí então induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Crime esse também alterado aí no ano de 2019, né, e passou a ter essa questão aí da automutilação por conta até de um jogo, né, um determinado jogo aí que era comum nas redes sociais, que tinha desafios, e desafios esses que resultavam ou em autolesões ou resultavam também em mutilações ou resultavam até mesmo no suicídio, tá? Era um induzimento aí ou uma forma de instigar aí essa prática. E aí, né, também sofreu essa alteração aí, onde ele teve aí algumas causas de aumento, né, acrescentadas, ele teve pena dobrada, ele teve modalidades diferentes dobrada, e teve uma coisa muito importante nele, que é a depender da condição da vítima, o agente pode responder por lesão corporal grave ou mesmo por homicídio, tá? Isso por quê? Porque dependendo da condição da vítima, porque se a vítima for menor de 14 anos, ou se a gente estiver falando de uma vítima que tenha deficiência, ou vítima de um modo geral vulnerável, você vai perceber que o agente, ao induzir ou instigar, não pratica o homicídio, ele não pratica, melhor dizendo, o induzimento, a instigação, auxílio ao suicídio, ele pratica o crime de homicídio, tá? Tá aí nos parágrafos do artigo 122 do Código Penal. E se resulta na lesão corporal, responde por lesão corporal de natureza grave, tá? Isso vai depender da condição da vítima aí, quando a vítima não tem o verdadeiro, na verdade, o necessário discernimento para compor essa situação. E aí, seguindo um pouquinho mais, você vai ver que eu tenho aí os outros crimes dentro do capítulo dos crimes contra a vida, que é o aborto, que é o feminicídio, como eu falei, de modo autônomo aí, que, na verdade, basicamente o que aconteceu com o feminicídio foi que eu tirei partes dele, né, onde ele constava ali dentro do homicídio e transformei todo num crime autônomo. Então, as causas de aumento que eu tinha lá, eu mantive ali. A situação, por exemplo, do crime de feminicídio ser cometido na frente, né, de filhos, né, ou na presença física ou virtual de filhos ou de ascendentes da vítima, né, você vai ver aí que provoca aumento de pena. Você vai ver aí que quando ocorre durante a gravidez ou nos meses logo após o parto aí também, né, eu tenho causas aí que qualificam causas que aumentam o feminicídio. Lembrando que ele teve um aumento de pena considerável, tá? E aí o que mais eu preciso te dizer também? Nesse sentido, você vai perceber que eu tenho aí os outros crimes do capítulo, como eu falei, o aborto, e eu tenho também o infanticídio, né, que seria o homicídio aí mais praticado contra o próprio filho, pela mãe, com a influência do estado puerperal. Saindo aí do capítulo dos crimes, né, contra a vida, eu passo para o capítulo dos crimes das lesões corporais, que está aí também dentro dos crimes contra a pessoa. E aí nas lesões corporais, você vai perceber o seguinte, que eu tenho lá, né, a minha lesão corporal, eu só tenho esse crime dentro do capítulo das lesões corporais, ele é um capítulo de crime único, né? Então eu tenho lá as lesões corporais de natureza leve, eu tenho as lesões corporais de natureza grave, né, que estão lá as situações em que a gente vai ter as lesões de natureza grave, por exemplo, quando a lesão praticada contra o agente o incapacita, né, ou impossibilita de realizar suas atividades habituais por mais de 30 dias. Essa é uma forma aí que eu tenho de lesão corporal grave e tenho as demais lá. Eu tenho a lesão corporal gravíssima, por exemplo, ou seja, quando a lesão corporal praticada pelo agente provoca o aborto na vítima. Então você vai ver que é uma lesão corporal de natureza gravíssima, tem pena de 2 a 8 anos aí. Tem a lesão corporal que é seguida de morte, com pena de 4 a 12. A lesão de natureza culposa também, que está no parágrafo 6º aí do artigo 129, né? Esse artigo que nós estamos falando agora é o 129 do Código Penal. E aí, as situações também que foram acrescentadas ou alteradas pela Lei Maria da Penha e pelas leis posteriores que provocaram aí modificações na Lei Maria da Penha, que consequentemente provocaram alterações no crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? E em seguida, eu vou ter aí o capítulo, né, dos crimes da periclitação da vida e da saúde. Aqui, nós estamos falando de crimes que são crimes de perigo, né? Os crimes de perigo. E por que crime de perigo? Eu tenho o crime de perigo concreto, o crime de perigo abstrato, você tem que lembrar desse conceito lá de Direito Penal 1. Eu tenho, então, o crime de perigo concreto, o crime de perigo abstrato. E aí, no meu crime de perigo concreto é aquele que não basta a ação do agente gerar um perigo que pareça perigo, ele tem que gerar um perigo real, um perigo concreto, que a gente consiga perceber. E o perigo abstrato é aquele perigo presumido, né? Aquele perigo que já está no crime. E aí eu tenho alguns crimes aí previstos nesse capítulo, que são, por exemplo,
o crime lá de perigo de contágio de doença venérea, né, que quando eu exponho alguém aí através de relações sexuais a algum tipo de doença que só pode ser transmitida por meio de relações sexuais. E esse é um dos crimes que está aí previsto, que está no 130 aí do nosso Código Penal. No 131 eu tenho aí expor, né, a vida de alguém a algum tipo de moléstia grave, né? Então agora que não seja nenhum tipo de doença sexualmente transmissível. E aí agora eu estou expondo alguém a algum tipo de doença, né, moléstia grave aí, né? Não precisa a pessoa pegar a doença não, tá? Basta que eu efetive, que eu aumente, que eu demonstre, que eu crie o risco de fazer com que essa pessoa pegue essa doença, tá? Tá no 131 do Código Penal. E no 132 eu vou encontrar lá o expor a vida a perigo, né? O crime de exposição da vida a perigo de modo mais genérico. E como assim de modo mais genérico? De modo mais genérico no sentido de que eu posso expor a vida dessa pessoa a perigo aí, com qualquer outra forma que não seja por questão de doença, mas pode ser, por exemplo, fazendo manobras perigosas no veículo. Quando eu faço manobras perigosas no veículo aí, que eu crio o risco de expor a vida de alguém, né, a algum tipo de situação perigosa, eu respondo pelo crime do 132. E aí a gente vai encontrando outros delitos ainda nesse capítulo, como abandono material, não é isso? Que é deixar de mandar para a escola, ou deixar de suprir necessidades básicas como alimentação, vestuário, higiene. Eu vou ter o famoso crime do 135 lá, que é a parte da omissão de socorro, que é um dos mais importantes também, constantes desse capítulo aí. E em seguida eu vou ter alguns outros aí, como por exemplo o capítulo da rixa, né? Que é quando eu tenho aí aquela briga generalizada ali por dois ou mais grupos diferentes ali, crime de rixa. Para chegar até também aí, talvez o segundo capítulo mais importante que a gente tem aí, que é o capítulo dos crimes contra a honra, né? Lá no capítulo dos crimes contra a honra, ele é um sistema ali próprio, tá lá do artigo 138 até o 145 do Código Penal. E você vai perceber aqui, por que ele é um sistema próprio? Primeiro que ele traz ali a previsão de 3 delitos. Na ordem, no 138 eu tenho a calúnia, no 139 eu tenho a difamação e no 140 eu tenho o crime de injúria. E aí na ideia dos crimes contra a honra que eu percebo aí, você vai notar que, né, a minha calúnia, né, talvez uma das grandes dificuldades que se tenha em saber calúnia, difamação, injúria, não é saber o crime em si, mas é saber diferenciar um do outro, né? E quando a gente fala da ideia de calúnia, é contar um fato criminoso, atribuir um fato criminoso falsamente a alguém. Então aqui nós estamos falando de um fato falso, criado e atribuído a alguém para poder, falando de uma forma muito simples, queimar o filme daquela pessoa ali perante a sociedade. Tanto é que o crime de calúnia protege o que a gente chama de honra objetiva, tá? E aí eu tenho em seguida o crime de difamação, que é quando eu saio falando mal de alguém por aí, mas não dizendo que ele cometeu um crime, mas rotulando, adjetivando, né? O fulano é um ladrão e tudo mais, e aqui começa a ideia, fala, bom, se ladrão não é um crime, não seria calúnia? Não, porque lá na calúnia eu tenho que contar a história de alguém que, por exemplo, cometeu um assalto dessa maneira e foi o fulano de tal, com o objetivo de queimar o filme dele aí, como eu falei agora há pouco. Já na difamação, eu estou colocando um rótulo, um adesivo, um título, não é isso? Dizendo, olha, aqui eu estou falando de quem? Do Tício, que é um ladrão, né? Eu estou falando aqui do Mévio, que é um corrupto, eu estou falando aqui do Tício, que é um estuprador, por exemplo. Então eu estou colocando rótulos, títulos, e usando esse rótulo, esse título, para queimar o filme do cidadão perante a sociedade. O crime de difamação também protege a chamada honra objetiva, ou seja, que é aquilo que terceiros, aquilo que a sociedade pensa sobre mim. Seguindo, por último, o crime de injúria, aí nesse capítulo, onde eu vou encontrar aí o xingamento, né, ou o tipo de situação que envolva aí, ou que viole, né, que vai ferir o íntimo da pessoa, certo? Vai fazer com que a pessoa se sinta aí ferida, se sinta menosprezada, se sinta humilhada, e esse é o objetivo do agente. O crime de injúria, diferente da calúnia e da difamação, ele protege o que a gente chama de honra subjetiva, ou seja, não é o que a sociedade pensa sobre mim, mas é o que eu penso sobre mim mesmo, tá? Esse aí é o capítulo dos crimes contra a honra, dando a ênfase que no 145 do Código Penal eu vou ter aí a marca do nosso código dizendo que, em regra, os crimes contra a honra são processados mediante
mediante ação penal privada, mas em determinadas situações eles serão processados aí por ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá certo? Em seguida eu tenho aí o capítulo dos crimes contra a liberdade pessoal. E quando a gente fala de liberdade pessoal, eu tenho lá crimes como, por exemplo, constrangimento ilegal. No constrangimento ilegal, eu uso da violência, o uso da grave ameaça para fazer, né, obrigar alguém, né, por isso que o verbo do 146 é constranger, e eu vou encontrar logo que constranger alguém, né, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo que a lei não manda ou deixar de fazer algo que ela determina. É mais ou menos essa leitura do 146 aí, que é o crime de constrangimento ilegal. Em seguida vem um dos crimes mais importantes também que eu tenho aí na liberdade pessoal, que é o 147, crime de ameaça. E presta atenção que ele também está com alteração. O crime de ameaça, ele se configura ou se consuma quando a gente fala de alguém que ameaça alguém, né? Ou diz que promete a alguém o cometimento de um mal injusto. Então diz que vai matar, diz que vai machucar, diz que vai fazer mal a não sei quem e tudo mais, através de palavras, através de gestos ou através de qualquer outro meio que faça a pessoa compreender, né, que o outro está lhe prometendo, né, um mal injusto. Então, essa é a ideia do crime de ameaça aí. E que alteração que eu falei sobre ele? Em regra, o crime de ameaça ele é processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas atente-se ao detalhe. Se o crime for cometido, o crime de ameaça for cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, você vai perceber que o crime de ameaça passa a ser de ação penal pública incondicionada. Ou seja, aquela que o Ministério Público pode tocar lá para frente sem a necessidade de qualquer condição de procedibilidade ou autorização do ofendido, tá? Ou de manifestação de desejo do ofendido em ver a ação penal prosseguindo. O que mais eu preciso te dizer? Em seguida eu venho aí do 148, que é onde eu tenho aí